Oi galera, tudo bem? Meu nome é Kathleen, pra quem não me conhece. Tô gravando esse vídeo porque Deus tocou no meu coração em relação a um devocional e eu quero compartilhar com vocês. Tá lá em Lucas 5, versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Só aqui, literalmente. Eu li esse versículo e Deus falou, para. E aí ele falou ao meu coração assim, muitas pessoas, e inclusive você mesmo, sabe, assim, tô falando de mim, e outras pessoas também, nós estamos muito dispostos a ouvir a palavra de Deus. Tem muitas pessoas lá fora, sabe, lá fora que eu falo assim, que não servem a Jesus, que preferem não servir a Jesus e tal, mas elas querem ouvir a palavra de Deus. Eu já lidei com situações em que eu tava com uma pessoa pedindo um conselho, alguma coisa, pedindo até uma oração. Ela ouvia a palavra de Deus de bom grado, de coração aberto, recebia a oração, pedia a oração. E então, assim, aqui Deus falou pra mim assim, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. Tinham muitas pessoas, muitas, tipo, milhares. Na multiplicação de pães tinha milhares, então aqui eu acredito também que tinham milhares de pessoas para ouvir a palavra de Deus. A questão é quantas delas estão dispostas a cumprir aquilo que ele diz. E é aí que Deus falou comigo. Lá em João 6, João 6, do 31 ao 71, fala sobre isso. Isso. Fala sobre Jesus ser o pão da vida. Mas aonde, assim, me chamou mais atenção é aqui. No versículo 52, mas eu vou voltar no 51 para poder ter contexto no que eu tô falando. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode nos dar a sua carne a comer? E Jesus então lhes disse, na verdade vos digo, que se não comer a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, vocês não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Olha que interessante esse versículo seguinte, no 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Pulando alguns versículos, porque ele continua falando sobre isso. Lá embaixo, os discípulos falam assim. No 60, fala assim, versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é esse discurso, quem pode o ouvir? E aí o capítulo prossegue como muitos conhecemos, né? Muitos não continuaram seguindo Jesus. E Deus falou muito ao meu coração sobre isso. Quantas pessoas estão dispostas? O mundo está disposto a ouvir a palavra de Deus, a ouvir o que ele tem a dizer, a ouvir o que nós como cristãos temos a dizer. O mundo está disposto, ele na verdade quer ouvir de bom grado, ele na verdade tem pessoas que vêm pedir para ouvir. Tem pessoas que vão na igreja para ouvir a palavra de Deus. Eu conheço pessoas que falaram, nossa, hoje eu vou no culto, porque eu quero me sentir bem, eu quero ouvir o que Deus tem para falar.
Só que ter uma vida com Deus é muito mais do que só ir no culto para se sentir bem. É muito mais do que você só receber uma oração. Ontem, a minha igreja, a IBNA, a igreja que eu... Minha igreja não. Olha, Igreja de Cristo, né? A comunidade evangélica na qual eu faço parte, a Igreja Batista Nova Aliança, daqui de Rio Claro, a gente tem o Tadel toda terça-feira, que é o treinamento avançado para líderes, mas nada mais é do que um estudo mais completo sobre a Bíblia, né? E aí teve uma live falando sobre isso, né? A nossa líder dos jovens falou que muitas pessoas elas só querem a igreja como um pronto-socorro, né? Receber uma injeçãozinha, receber um remédio, tá bom, já tô melhor, não vou ficar. Só que aí uma coisa que ela falou que me tocou muito é que a igreja não tem que ser um pronto-socorro, ela tem que ser um farol, entendeu? Para que as pessoas venham enxergar o caminho, porque elas estão na escuridão. Então, muitas pessoas, e não só as pessoas que estão lá fora, o que me afligiu no meu coração foi não só essas pessoas, muitas vezes nós, como cristãos, inúmeras vezes não tem como a gente olhar. Se a gente olhar bem para dentro de si, a gente vai enxergar isso. Porque quando o Senhor falou comigo, eu enxerguei dentro de mim. Quantas vezes eu estava disposta a ouvir a palavra de Deus, mas eu não estava disposta a cumpri-la. Seja em qualquer área da minha vida, muitas vezes. E aí, aí que é o ponto. Quem nós queremos ser? A multidão que aperta e que ouve, ou a multidão que ouve e cumpre? Esses serão chamados os filhos de Deus. Porque não adianta falar que ama ao Senhor, mas não o obedece. Quem faz isso está mentindo. Eu estou mentindo quando eu falo que eu amo, quando eu levanto as minhas mãos, quando eu engrandeço com os meus lábios, mas o meu coração está distante dele. O meu coração não quer cumprir o que ele fala, não quer cumprir aquilo que ele diz. O evangelho é muito simples, mas não é fácil. Não é fácil. Não é para qualquer um. Não estou dizendo que Deus seleciona pessoas, mas estou dizendo que não é qualquer um que quer se dispor a se desfazer de si mesmo. Sabe, a simplesmente falar assim, não ao meu eu. A minha oração, sabe, gente, tem sido muito... eu posso causar polêmica neste momento. As pessoas podem dizer porque não tem alguém da sua família que tá nessa situação e tal. Mas eu olho para a situação do coronavírus, na verdade, não me assusta mais. Eu tava muito assustada há um tempo atrás, há umas 2 semanas atrás, e sinceramente eu parei de assistir noticiário. E quando eu quero ver alguma notícia a respeito, eu vou lá no YouTube, já clico lá onde tá falando só sobre aquilo, rápido, falando sobre os dados, falando sobre o que as autoridades estão falando e tal, e ponto. Eu não fico procurando um monte de notícia como eu tava procurando antes e ligada naquilo o tempo todo, porque eu tava ficando louca, eu tava ficando mal, pensando já, meu Deus, ó vida, ó céus, vão cair sobre nós. E não quero isso, não quero isso. E então, assim, a minha oração não tem sido, eu oro, sabe, para que o Senhor venha proteger a minha família, para que o Senhor venha transformar a nossa cidade, proteger a nossa cidade, proteger a nossa nação, salvar as pessoas desse mundo, sabe? Porque não vão ser só pessoas não cristãs que vão ter esse problema de saúde e inclusive vão morrer com esse problema de saúde. Não, nós também estamos sujeitos. Né? Orgulho é muita prepotência nossa dizer que não, que nós estamos totalmente protegidos, porque não é assim. Estamos sujeitos a isso. A questão é que nós temos a esperança da vida futura, né? Da nossa casa celestial. Mas a questão falei do coronavírus e me perdi. A minha oração nesses últimos dias, sabe, tem sido: Senhor, me transforma. Senhor, me transforma, me transforma. Porque quanto eu tenho visto, o quanto eu sou nua, pobre e pecadora, o quanto eu sou podre por dentro. E isso acaba comigo. Porque, Kathleen, não se martirize. Todos nós temos problemas, todos nós pecamos, todos nós temos falhas. Mas eu não posso olhar para elas e ficar acomodada. Sabe, tem aquela música da Lu Meu Pediu que fala: liberta-me de mim. O bem que o apóstolo Paulo falou, o bem que eu quero fazer, eu acabo não fazendo, porque nós estamos presos a essa carne e eu não quero isso. Muitas vezes é o que mais
fere é a nossa família. Nós mais ferimos é a nossa família. As pessoas que estão dentro de casa, que estão conosco, sabe? Muitas vezes a gente fere essas pessoas por causa de fruto amargo que a gente dá. Nós temos que ser árvore. Minha oração tem sido: Senhor, me faça uma árvore frondosa, plantada junto ao ribeiro de águas vivas, que a minha raiz vá fundo, procurando as tuas águas vivas, esteja num lugar firme, firmada na rocha, e que as minhas folhas não murchem no tempo da seca, porque todos nós vamos passar por esses períodos de seca. Não só em relação a global, mas em relação a nós sozinhos no deserto, sabe? Eu não quero que as minhas folhas murchem. Eu não quero ficar no altos e baixos. Eu quero permanecer com o fogo queimando dentro de mim, dia e noite, por 10, 20, 30, até Jesus voltar. Eu não quero ser inconstante. E eu tenho clamado ao Senhor: Senhor, eu quero ser essa árvore frondosa. E eu quero ser uma árvore que dá fruto no tempo certo. E que esse fruto que é concedido pelo Espírito Santo e através do Espírito Santo, eu venho estar cheia desse fruto. Cheia, tão cheia. Sabe quando a árvore está tão cheia de fruto que ela até fica pesada, ela se curva? Assim eu quero ser. Eu sei que vai doer, porque mexe com o orgulho da gente. Mas não dói mais do que ser eu mesma. É igual o filme do Kung Fu Panda 1. E aí o mestre dele fala assim: você sabia que eu queria te expulsar o tempo todo do Palácio de Jade, por que você continuou? E aí ele falou assim: toda vez que você me batia, me xingava, realmente aquilo doía. Só não doía mais do que ser eu mesmo todos os dias da minha vida. É forte, né? Mesmo sendo de um desenho. Eu não quero ser eu mesma. Eu não quero ser eu mesma. Eu não quero. Quem você quer ser? Quem você quer ser? Você quer permanecer sendo você mesmo? Quer permanecer nessa vida cristã medíocre, em que você não vai no profundo? Eu estava orando mais cedo e falando: Senhor, eu não quero. Aliás, eu quero dar fruto bom, fruto doce, para que principalmente a minha família venha comer desse fruto doce. Porque é fácil dar fruto doce para as pessoas lá fora. E para quem é de casa? Para quem irrita a gente como filhos e adolescentes. Para o marido, para a mãe, para pai. É fácil dar fruto doce para essas pessoas? Não é. É para eles que eu quero dar fruto doce. É também para os de fora. Eu quero brilhar Jesus. Sabe? E aí eu falando: Senhor, me ajuda. E eu abri, eu tava lendo a Bíblia e ele falou assim pra mim, lá em Isaías 37, versículo 31, parte B. Porque o que Deus falou comigo não tá no contexto do que tá falando aquele capítulo, né? Aquele capítulo tá falando sobre conserto de Israel com Deus e etc. E aí ele falou assim, que eu vou abrir, porque eu não anotei o que o versículo falava, e sim o que Deus falava comigo. E aí vocês vão ficar meio que boiando. Aqui, 37, 31. Eu vou ler só a parte B. Tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. E Deus falou muito comigo nessa parte B desse versículo, que ele falou, eu anotei assim, ó: quanto mais eu, como árvore, aprofundar as minhas raízes na presença do Pai e na palavra e na busca, mais fruto eu vou dar. Então, quanto mais a gente busca conhecer quem é a pessoa de Jesus, mais ele transforma quem somos nós. Amém? Falei demais já. Era pra ser um vídeo curto. Um beijo, gente. Deus abençoe. Comenta aí, sabe? Compartilha esse vídeo para que venha alcançar pessoas, sabe? Para que Deus venha falar no coração delas, como falou ao meu, como falou ao seu. E comenta aí o que Deus falou no seu coração. É muito importante para mim, porque eu sinto que Deus está usando a minha vida. Um beijo. Deus abençoe.